Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques, não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Eu quero ser bem breve aqui, gente, na minha fala e trazer um assunto até que polêmico, até hoje, sobre alguns textos bíblicos, sobre algumas traduções, expressões, erro cronológico e tal. Na faculdade mesmo, o pastor, que é o professor, ele sempre questiona toda a classe sobre algumas questões, né, que estão na Bíblia, e muitos não têm ali a iniciativa de se levantar para responder, né? Ou muitas das vezes, quando o pastor ele seleciona a dedo alguns dos alunos ali para responder uma questão, muitos deles não conseguem dar uma resposta precisa e satisfatória, e sendo eles presbíteros, diáconos, evangelistas, né? E eu fico meio que atônito, fico perplexo, porque como pode uma pessoa que tem um cargo ministerial elevado, como presbítero, não consegue dar uma resposta muitas vezes simples, né? Logicamente ele está usando a inteligência de adquirir conhecimento na faculdade teológica, mas a pessoa tem que estudar também em casa, não só na faculdade. Então vamos lá. Tem um livro mesmo, para começar, de Norman Geisler, que é Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Nesse livro, o autor, que é Norman Geisler, que é um teólogo, escritor, ele tenta simplificar vários textos da Bíblia. Porém, eu não recomendo você comprar esse livro sem antes estudar muito a Bíblia. Comprar livros teológicos, como Teologia Sistemática, Introdução, de Daniel Bergsten, é muito bom. Eu aconselho a todos a comprarem esse livro de Teologia Sistemática, a Introdução. Ele simplifica muito, traz conceito, significado, uma visão mais panorâmica. E Norman Geisler tenta simplificar muitas das questões ali expostas, que aparentemente parecem ser palavras enigmáticas, contradições, né? Tem dúvidas, inclusive, em vários textos. Vou destacar aqui um exemplo que é muito debatido no meio acadêmico, na faculdade própria mesmo. Muitos ateus, agnósticos e céticos utilizam muito essa expressão que agora aqui eu irei expor, sobre Deus se arrepender. A pergunta que faço é: Deus se arrepende? Você, como cristão, pode exclamar: não, Deus não se arrepende. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz que o Senhor, né, Deus, se arrependeu de ter feito um homem. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 por diante, diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Em Jonas capítulo 3, fala que Deus se arrependeu do mal que haveria de fazer para Nínive e não fez. Existem várias questões, vários versículos bíblicos que diz e exclama que Deus se arrependeu. A mesma Bíblia diz que Deus não se arrepende. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o que acontece? Os agnósticos, os ateus, os céticos sempre utilizam essa expressão e indaga, ele questiona o cristão: Deus se arrepende? Se o cristão diz que não se arrepende, logo ele vem com um contra-argumento questionando. Mas como você pode tentar explicar esse arrepender de Deus? Porque em Gênesis 6, versículo 6, temos o sujeito e a ação. Sujeito, Deus, o Senhor, e a ação, se arrependeu, né? Logicamente temos que pegar o hebraico, né? a língua que foi escrita ali, o Antigo Testamento, para ser mais preciso, em Gênesis capítulo 6, que devemos traçar o conceito da palavra se arrependeu, quanto que na verdade seria mais viável falarmos o que diz o original: pesou-lhe o coração. Seria mais propício, mais coerente do que se arrependeu. A palavra de Deus não tem erro, senão não seria um livro totalmente espiritual, né? Seria um livro errôneo. Então a Bíblia não erra. A Bíblia é perfeita em sua essência, foi escrito por homens, entretanto inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia não tem erros. O que pode ter erro é os tradutores que traduziram do original grego, hebraico, aramaico e latim para o português. Ele pode ter traduzido de forma errônea, ou seja, eles podem ter errado na forma de traduzi-la, né? Muitos tradutores pegaram algumas palavras, né, no seu tempo e acharam mais propício colocar para simplificar, quanto que na verdade houve ali contradições. Em Números 23:19 diz e exclama que Deus não se arrepende, né, porque Deus não é homem,
Deus é um ser divino, perfeito em sua essência, quanto que em várias passagens bíblicas, em Gênesis, 1 Samuel e Jonas, diz que Deus se arrependeu. Agora vamos utilizar aqui um pouco a linguagem teológica, né? A teologia justifica essa expressão como uma palavra antropopática, que vem de duas palavras gregas: antropos, que é homem, e pati, que é emoção ou sentimento. Logo, quer dizer que Deus utilizou ali linguagens humanas, ou seja, o escritor que traduziu a Bíblia original para o português, ele quer utilizar esse argumento de que Deus se utilizou de palavras humanas, sentimentos humanos. Só que enquanto que na verdade, no original, se formos traçar o conceito do hebraico para o português, veremos que o mais propício, o mais coerente seria: pesou-lhe o coração. Agora é interessante aqui uma observação. Se pegarmos Gênesis capítulo 6, versículo 6, onde diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e pegarmos exemplo Jonas, né, que Deus se arrependeu do mal que faria para Nínive e não fez, o que observamos nesses dois textos, fazendo um paralelo, que em Gênesis Deus havia feito o homem, né? Deus havia feito o homem, Deus fez e depois logo se arrependeu, quanto que em Jonas Deus não havia feito, ou seja, não havia destruído. Antes de Deus destruir, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu do mal que faria, ou seja, Deus não havia executado. O que isso quer dizer? Para simplificar, Deus ali em Jonas se arrependeu? Não. A verdade é que foi o povo que em outrora andava de forma libertina, fizeram coisa desonrosa para com Deus. Deus se irou tanto que mandou o profeta Jonas ir lá advertir a Nínive, né, os ninivitas, que ela seria destruída mediante as suas ações pecaminosas, que chegou até Deus, e Deus se irou muito e mandou o profeta lá alertar que Nínive seria destruído. O que acontece? Observamos que Deus não se arrependeu, que na verdade quem se arrependeu foi o povo. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Ou seja, a palavra de Deus ali permanece fiel. Em Jonas, vemos que os ninivitas se arrependeram dos seus caminhos, voltaram a Deus, se humilharam e buscaram a Deus. E como consequência, Deus, que vê tudo, contempla tudo, pois é onisciente e onipresente, Ele vê que o povo se humilhara perante Ele, que o povo não queria mais estar naquela prática impura, voltou para Deus, né, se arrependeu, reconheceu seus erros e clamaram a Deus. Deus, com a sua infinita misericórdia, se arrependeu do mal que haveria de fazer para Nínive e não fez. Que na verdade, ali a palavra se arrependeu seria trocada, se fosse mais coerente, para compaixão. Deus teve compaixão dos ninivitas, de Nínive como um todo, né? Quanto que na verdade Deus não se arrependeu, porque Deus não se arrepende. Erro este dos tradutores, inclusive muitos judeus não concordam com essa expressão que nós aqui utilizamos, que Deus se arrependeu. Por quê? Porque aparentemente mostra ali uma contradição entre o não arrependimento de Deus, que Deus não se arrepende, e o arrependimento de Deus, né? A ação e o sujeito ali exposto. Quanto que na verdade não é Deus que se arrepende. Ali são palavras que deveria pegar realmente o sentido lógico da palavra, né? Traçar o seu conceito de compaixão, apesou-lhe o coração, né? Deus não se arrepende porque Deus não tem sentimentos humanos. Tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição, porque Deus é Deus perfeito e soberano. Então, para resumir aqui, gente, tem várias questões que eu poderia abordar aqui que são polêmicas. E o conselho que eu lhes dou é, como exortação, admoestação e conselho: estudem. Porque mesmo você não sendo um cristão autêntico, que não estuda muito, estudem. Porque sempre haverá ateus, agnósticos e céticos que irão lhe questionar sobre as coisas relacionadas a Deus. E como cristão, nós temos a obrigação e o compromisso de estudar a Santa Palavra. Deus nos abençoe, Deus nos proteja e que Deus nos dê sabedoria sempre. Abraço, gente.